porque agora nós temos que chamar o Paulo Garolo, que ele é engenheiro agrônomo e especialista em manejo da cigarrinha. Então ele vai trazer as informações, as principais ferramentas que hoje o agricultor pode utilizar nas suas lavouras para combater esse vetor, a cigarrinha, e claro também eliminar aí os focos de doenças que essa cigarrinha transmite, principalmente o complexo de enfesamento e o vírus da risca. É isso, né, Paulo? Como é que você está trabalhando nesse sentido de levar essas informações para os agricultores e qual é o principal manejo hoje que você recomenda para o combate à cigarrinha e essas doenças que ela transmite? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Eu também gostaria de agradecer o convite que a Uniagro me fez, né, para estar participando dessa live e que acho que é de extrema importância realmente porque esse problema do complexo de enfesamento hoje está realmente tirando o sono do nosso agricultor, está tirando o sono do agricultor que faz a cultura do milho, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Eu começaria dizendo a vocês que esse, na verdade, é o segundo surto e esse é o maior surto registrado no Brasil de epidemia, realmente, da cigarrinha e da cigarrinha infectiva, né? Porque ela, como inseto, ela sempre existiu, mas ela, como inseto, a herbivoria dela, ou seja, o dano direto dela na planta é bem pequeno, é quase inexpressivo. Mas ela, a partir do momento que se torna infectada pelos agentes causais das doenças do complexo de enfesamento, ela passa a ser, como já foi mencionado pelo Paulo, acho que hoje um dos principais insetos praga da cultura do milho, né? Então é sobre isso que a gente vai estar fazendo a nossa apresentação. É, eu, eu, eu já posso continuar falando? Sim, claro. Eu só queria fazer uma apresentação aqui que acho que é importante, né, Paulo? Você tem 36 anos de especialização no manejo do milho e é também agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. Então isso é muito importante porque nesse momento nós vamos estar transmitindo também aqui nessa nossa palestra as ferramentas que essa empresa, a Bayer, está oferecendo também para os agricultores dentro das suas recomendações técnicas. Por favor, então, vamos à sua palestra. Não, beleza. Isso. Eu diria a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa doença, uma vez a planta contaminada, nós não temos hoje nenhum tipo de produto que possa bloquear o desenvolvimento da doença, a não ser a própria característica genética de alguns híbridos que já se mostram mais tolerantes, mas que também não têm resistência, e sim tolerância. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente já começa a entender que o que a gente precisa, então, focar é exatamente no manejo do inseto vetor. Evitar que ele transmita, porque se ele conseguir inocular, aí vai ficar tudo por conta do material genético, porque não existe nenhum produto que possa curar essa doença na planta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o inseto e o complexo de enfesamento como um todo. Então, a primeira coisa que é importante, porque ela vai amarrar nas práticas de manejo, é a gente entender que a cigarrinha ela tem como preferência se alimentar na planta de milho. Então, a ponte verde milho no Brasil hoje, ela é um dos fatores que fazem ou que permitem com que esse inseto tenha uma dispersão tão rápida e num espaço de tempo tão curto e inclusive de maneira infectiva, porque ela se alimenta basicamente de milho ou pelo menos preferencialmente de milho. Agora, ela só se reproduz na planta de milho. Então, mais uma vez, a questão da ponte verde é uma das coisas que a gente tem que olhar quando a gente pensa no manejo dessa praga, né? Uma outra coisa importante é dizer que esse inseto ele é altamente migratório, ele é um inseto irrequieto e ele, por si só, ele consegue alcançar voos até 30 quilômetros de distância, sem considerar que esse inseto, quando adulto, ele mede de 3,5 a 4,7 milímetros, ou seja, um inseto pequeno,
bem leve e facilmente carreado, também por correntes de vento, o que pode aumentar ainda mais as distâncias na sua dispersão. Então, por esse motivo, é que a gente vê essa praga também sendo dispersa no Brasil quase que inteiro, num espaço de tempo de 6 anos. Como já foi mencionado, o segundo surto, né, ou segunda epidemia, ela começou de forma endêmica, realmente no oeste da Bahia, em 2014, mas já em 2015 ela aparece já com uma agressividade no sudoeste goiano, principalmente nas áreas de baixa altitude, e depois, em 2016, ela já passa a aparecer no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, estado de São Paulo, e aí a praga dali para diante nunca mais parou. E chegou ao ponto de que esse último ano, né, de 2020, na safra verão 2020-2021 da cultura do milho, nós ainda fomos pegos aí, meio que de surpresa, essa praga tendo sido severa no estado de Santa Catarina, né? O Paraná também já estava com a praga. Agora, Santa Catarina foi uma surpresa realmente o nível de severidade da entrada da praga agora na cultura do milho verão e, inclusive, também em algumas regiões pontuais do Rio Grande do Sul. Obviamente que tudo isso aconteceu no Sul em função de impactos climáticos, o atraso das chuvas, o atraso do plantio da safra de verão de milho no sul, isso aí acabou impactando muito com que houvesse esse incremento da população e de forma infectiva, né? Porque normalmente o sul do Brasil ele termina os seus plantios em meados de outubro, que é quando a gente ainda estaria começando a ter o crescimento, começando a aparecer a praga, e ainda de pouca infectabilidade. No entanto, esse ano, em função das condições climáticas do sul, ela pegou, o plantio acabou se estendendo até o mês de novembro e coincidiu também com o pico populacional da praga e de forma infectiva, aumento de temperatura, né? Então isso acabou sendo muito severo, principalmente no estado do Paraná e Santa Catarina, né? Uma outra coisa importante é a gente lembrar que a cigarrinha, elas têm preferência sempre por plantas novas e também por folhas novas. A tendência da praga é passar mais tempo do dia dentro dos cartuchos da planta de milho, para depois, quando começa a ficar mais tarde, começa a refrescar, é que ela começa a voltar a infectar a planta ou ir para as outras partes da folha, e aí sim ela acaba saindo e voando para outros lugares, né? Mas ela tem preferência por plantas jovens e folhas jovens. E isso é importante dizer, por quê? Porque a gente tem que evitar escalonamento de plantio. O escalonamento de plantio é uma das formas que a gente também acaba proporcionando a dispersão da praga de forma infectiva. A sua primeira área, às vezes, vai ter baixa severidade da doença, mas no escalonamento do plantio, na segunda área, você já vai começar a ter uma presença muito mais severa da praga já infectada e transmitindo as doenças, né? Então, o próprio sistema de escalonamento de plantio, ele pode proporcionar um incremento. No espaço de tempo curto, isso não é tão evidente. Mas o que aconteceu? Nós temos áreas que foram plantadas desde julho até novembro. Então, nós estamos dizendo de um escalonamento quase de 4 meses. E isso, obviamente, aumenta ainda mais a severidade, porque ela sempre vai sair da planta velha na busca da planta nova. Isso é hábito da própria praga. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. A mesma coisa é o recado do milho safrinha. Áreas que plantam milho verão e depois plantam milho safrinha. A gente tem que ter o cuidado de lembrar, inclusive, da distância que essa praga migra. Por quê? Porque num raio de 30 quilômetros, eu tenho que saber que vai aparecer a praga lá. E provavelmente infectiva. Então, eu tenho que ter já
planejamento de estratégia de como evitar o problema. E uma das formas, além da parte química e biológica, é também trabalhar híbridos. Nesse momento, é necessário trabalhar híbridos com maior nível de tolerância ao problema do complexo de enfesamento. Então, é um conjunto de estratégias que a gente vai desenhando aqui à medida que a gente vai conhecendo algumas características da praga. Um outro detalhe importante de dizer é que o ciclo de vida desse inseto e todos os processos de infecção, eles são influenciados principalmente por temperatura e também são influenciados por umidade relativa. Esse inseto, quando em temperaturas mais quentes, que é mais comum na região Brasil tropical, que a gente chama, né? Então, o ciclo inteiro desse inseto, ele diminui. Ela continua agressiva, mas diminui o ciclo. Já na região subtropical, que englobam os estados do sul, onde nós temos uma amplitude térmica maior, o ciclo da praga aumenta. Então, olha só que coisa muito interessante da gente pensar. Na região tropical, eu tenho um ciclo inteirinho, desde o ovo até o final da vida do adulto, ele se completa em média com 75, 77 dias. No sul, esse ciclo vai para 105 dias até 107 dias. Então, isso também é voltado a quê? A resposta do inseto em relação ao ambiente no qual ele está sobrevivendo. Então, tudo isso a gente precisa entender. E outra coisa, o próprio processo da cigarrinha conseguir inocular os agentes causais das doenças, ele também depende de temperatura. A temperatura ideal que a gente enxerga para todos os processos, ela gira em torno de 27 a 32 graus centígrados, média, diária. Essa é a temperatura ideal para que todos os processos, ciclo de vida, número de ovos, enfim, o próprio desenvolvimento da praga e a sua capacidade de transmitir, dispersar, é maior dentro desse nível de temperatura, entre 27 a 32 graus centígrados. Bom, uma outra coisa importante da gente mencionar é em relação ao período crítico do controle. Quanto mais cedo ela inocula os agentes causais, maior é o dano que pode ser provocado. Então, a gente tem que ter um foco muito grande no manejo entre VE, que a gente chama pós-emergência, principalmente quando eu tenho cultura que foi tratada a semente, eu posso considerar até V1, V2 em diante. Então, a partir de que o milho emitiu as folhas, até o período de V8, eu tenho que ter o foco no manejo dessa praga. Por quê? Porque se ela inocular nesse período, realmente o impacto na produtividade é muito maior e aí as consequências realmente serão muito piores dos efeitos que essa praga pode trazer. Então, o agricultor tem que ter foco. E outra coisa, não ficar esperando, eu vou esperar para aumentar um pouco, eu usar o produto e depois eu posso ganhar mais tempo para passar de novo. Não funciona assim. Pragas que são vetores, praticamente é presença ou ausência. Então, não adianta ficar esperando. O que a gente precisa é respeitar o intervalo de reentrada que é trazido pelos próprios produtos utilizados. Mas eu tenho que ter o foco do manejo exatamente de V1 até V8 e procurar fazer o melhor manejo possível para diminuir realmente o potencial de dano pela doença. Um outro detalhe que acaba acontecendo e confunde muito a cabeça das pessoas é o seguinte, é que os sintomas das doenças mesmo, eles só aparecem muito próximo ao pendoamento, já quase lá nos estágios reprodutivos, próximo do estágio reprodutivo. E ele vai se intensificar, aí sim você vai conseguir enxergar com mais precisão quando realmente a planta entra nos estádios fenológicos de reprodução, que é o período de enchimento de grão. É ali que você vê realmente o impacto
que essa doença trouxe. E por que é assim? Porque do mesmo jeito que os agentes causais têm um período para se desenvolver dentro do inseto e torná-lo infectivo, esses agentes causais também demandam um período dentro da própria planta para começar a expressar o sintoma, para ele desenvolver a colônia, né? Então, ele demanda um período. E o que esses agentes causais fazem na planta? Eles fazem uma coisa simples demais. Eles tampam, eles vão entupindo os vasos do floema da planta. E o floema da planta é o vaso condutor dos fotossintetizados que serão levados para o enchimento do grão. Ela simplesmente vai entupindo os vasos que são importantes, que são fundamentais para carregar os açúcares para o enchimento do grão. E aí eu passo a ter o impacto do grão mal formado, que é um dos principais sintomas que a gente enxerga da doença do complexo de enfesamento. Os prejuízos dessas doenças podem ultrapassar 70% no potencial produtivo de uma lavoura, dependendo do estágio fenológico que ocorre a infecção, que a gente já falou ali, e também da suscetibilidade do híbrido. E aqui até faltou uma coisa na minha apresentação, que é o potencial da população de insetos infectivos, né? Porque existem ainda algumas regiões no Brasil que nós temos a praga, mas ainda numa população baixa de insetos infectivos. E aí é óbvio que o impacto é bem menor, por enquanto, mas já acendeu a luz que nós precisamos olhar com muito carinho, porque senão daqui a pouco também vai ficar a mesma coisa do que está acontecendo em vários outros estados da nossa Federação Brasileira e impactando uma cultura que é fundamental na balança econômica, né? O milho é uma cultura que é fundamental na balança econômica. Então, obviamente que a gente tem que ter um foco muito grande no manejo disso tudo. As doenças que a gente vê do complexo do enfesamento, duas são causadas por bactérias. Então, nós temos o Spiroplasma Kunkeli, que é uma das bactérias que causa o enfesamento pálido ou enfesamento amarelo, e a outra doença é o enfesamento vermelho, que é causado pela bactéria que a gente denomina como fitoplasma. A outra doença é a doença do raiado fino, que é causada pelo vírus do raiado fino. Então, nós temos duas doenças por bactéria e uma por vírus. Elas podem estar sendo inoculadas pela cigarrinha de forma individual, como elas podem estar sendo inoculadas, as três, inclusive, ao mesmo tempo, numa mesma planta. Isso vai depender de como a cigarrinha se infectou. Então, aqui é só para a gente não deixar de mostrar algumas transparências mostrando para vocês como é que é a imagem, né, do complexo de enfesamento da planta. Então, aqui eu tenho o enfesamento amarelo, o enfesamento pálido, aqui o enfesamento vermelho e aqui o vírus da risca, que começa muito discreto, com pequenas pontuações cloróticas e vão se coalescendo à medida que o vírus vai evoluindo na planta, chegando a formar essa imagem aqui, que é uma foto até da Embrapa, é uma foto acadêmica da Embrapa, está no domínio público, mostrando realmente o final aí, como é que acaba chegando a risca, né? Por isso chama raiado fino, porque parece uma raia de corrida. Outros sintomas que ocorrem é o multiespigamento. Aqui a gente vê 3 espigas, nenhuma sendo formada, e além disso ainda a gente pode ocorrer numa situação mais severa, isso aqui, ó, que é o perfilhamento de espiga. Outra coisa que acontece, dá para ver nessa planta aqui, ó, é o encurtamento dos internódios, né? Então parece que a planta está recolhida, ela não se desenvolve de forma normal. E existem outros sintomas que vão acabar acontecendo, que é o que? À medida
medida que a planta não consegue carrear o açúcar para o grão, ela começa a complexar o açúcar nas próprias folhas, vai ocorrer a necrose da folha, normalmente é de cima para baixo, que a necrose vai intensificar, então é normal as primeiras folhas de cima para baixo morrerem mais rápido do que as folhas do meio, e outra coisa que acaba acontecendo, o esgotamento do colmo. A planta ela tem uma possibilidade de particionar açúcar de reserva do colmo para tentar encher o grão, porque no caso do milho, o grão é a forma que ele se mantém no ambiente, né? A forma da planta de milho perpetuar é através da formação do grão, que é a semente. Então, isso é uma reação fisiológica natural da planta. Ela tenta particionar açúcar que está reservado no colmo ainda para tentar ajudar a encher o grão, porque ele não está recebendo açúcar das folhas de cima. Aí o que acaba acontecendo? Esgotamento de colmo. E eu posso ter áreas com alta quantidade ou alto percentual de plantas com quebramento de colmo. Então, são esses os processos que a doença traz. Bom, eu não vou entrar no detalhe desse slide, mas é só para lembrar vocês o seguinte, que esse processo também não ocorre no estalar do dedo. Existe um período que o inseto precisa sugar a planta para adquirir os agentes causais, existe um período que ele também precisa sugar a planta para poder inocular os agentes causais. E uma vez feito esse processo, também tem um tempo em dias que demora para ocorrer a incubação, que é o que eu falei, por isso que o sintoma não aparece logo no início. E uma outra coisa que eu já tinha comentado é que ela contamina diretamente o floema, que é o vaso condutor do açúcar. Portanto, o impacto realmente é muito alto no enchimento de grãos. Uma coisa que também pegou a gente um pouco de surpresa é que temperaturas noturnas abaixo de 16 graus centígrados inviabilizam sensivelmente a eficiência da inoculação, principalmente, e da aquisição dos agentes causais. Essas temperaturas são comuns, principalmente no sul. Porém, com o atraso do plantio, perdeu isso. Então, aí é que se tornou severo, porque senão não seria realmente severo, até respeitando as temperaturas mínimas que precisam ocorrer para que esse processo todo tenha êxito. Então, realmente, o atraso do plantio do milho lá no sul foi um dos principais fatores, né, que acabou trazendo essa situação. Aqui é um gráfico, eu também não vou entrar no detalhe, mas é só mostrando que realmente, à medida que o estágio vegetativo, quanto mais cedo inocula, maior é a perca que a gente acaba tendo. E aqui também, está até em inglês, me desculpem, eu acabei esquecendo de transferir para o português, né, de traduzir, mas aqui é mostrando para o pessoal. Quando eu olho aqui embaixo, ó, e que eu vejo as temperaturas de 27 a 32 graus centígrados, é onde ocorre 100% de todos os principais processos. Aqui é processo de ovo, instares, as migrações, enfim, todos os processos, eles ocorrem sempre em maior porcentagem, ou quase que em absoluta, entre 27 e 32 graus centígrados. A única coisa que muda é a transmissão. A transmissão, a inoculação é que a temperatura pode variar. E aí, a temperatura um pouco menor auxilia, principalmente para o enfesamento vermelho. Uma outra coisa que eu queria só evidenciar a vocês, que existe o período de incubação, tanto dos agentes causais dentro do inseto, que leva de 3 a 4 semanas, como na planta, que leva de 2 a 6 semanas. E um detalhe importante aqui. A ninfa, ela tem que estar no nosso foco de manejo. Por quê? Olha como é louco. A cigarrinha, ela oviposita e os ovos, primeiro, de maneira endofítica. Ela levanta a epiderme da folha, coloca o ovo direto na folha e joga a epiderme em cima, justamente para proteger o ovo. E a ninfa, quando eclode, ela se coloca debaixo da folha. E ela quase não se movimenta. Ela só se movimenta se você for lá mexer, senão ela não vai se movimentar e fica escondida o tempo todo por
15 a 18 dias, que é a média no Brasil do ciclo da ninfa, de 15 a 18 dias, escondida debaixo da folha. E no manejo da praga, eu tenho que estar pensando em manejar a ninfa, porque com 18 dias ela reinfesta. E eu, como acabo plantando muitas vezes escalonado, eu mesmo produzo inseto para infectar eu de novo, se eu não olhar a ninfa, se eu não tiver a ninfa como foco também do meu controle e do meu manejo. Então, isso é muito importante. Aqui é só uma figura mostrando o entupimento aqui do floema. Então, isso é uma planta com milho enfesado, e aqui ó, é o floema de uma planta do milho sadio. Então, aqui não tem entupimento, e aqui a gente começa a ver o entupimento, tá? Um outro detalhe que a gente sempre olha é que a gente faz o levantamento de qual é o período de maior pressão, e a gente nota que para a região tropical, o período de maior pressão, tanto na população do inseto quanto na população infectiva, é aqui, pessoal, a partir de 15 de novembro, meados de novembro, até praticamente meados de fevereiro, eu tenho aqui ó, a maior taxa ou o maior período de risco, do qual o principal está aqui, ó, até meados de janeiro, que é quando a gente tem o plantio da safrinha. Então, o milho verão do tarde, plantado no tarde, e a safrinha do cedo, elas estão exatamente dentro do período de maior risco de ocorrência. E quando eu olho isso, isso me ajuda muito a escolher os híbridos que tenham maior tolerância. Agora, à medida que eu vou partindo para final de fevereiro até meados de março, eu vejo que o nível ou o potencial de risco vai se tornando menor, vai diminuindo. Isso é pensando o Brasil tropical. Quando a gente olha a prévia que a gente fez dos estudos na região subtropical, a gente começa a notar diferente, olha, ela começa a ter um incremento populacional de julho, ela começa a chegar no pico da população em meados de setembro. E aqui para diante, ela começa a aumentar o número de insetos infectivos. Então, um pouquinho diferente do que a gente vê lá na região tropical. Na região tropical é lá em novembro que eu começo a ter o pico de insetos, população e população infectiva. Já aqui no caso do sul, a população infectiva já em outubro, ela já é expressiva. Ela também vai pegar o pico quase no final de outubro, mas aqui em outubro eu já tenho alta população e alta população infectiva. E é por isso que a gente acabou tendo realmente uma severidade maior lá na região sul do Brasil. Depois, ela caminha muito semelhante ao que a gente vê na região tropical, até porque a gente também tem o plantio da safrinha na região sul do Brasil, e aí o caminhamento é muito semelhante. Então, pensando em práticas de manejo, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, e isso também é domínio público, de um material que nós, junto à indústria, com vários representantes, do qual eu também sou um dos representantes, são os especialistas que estamos estudando e estamos tentando elaborar processos mais efetivos no manejo dessa praga, pensando a nível de Brasil. Então, juntou a indústria, juntou a Embrapa, juntou o próprio Ministério da Agricultura, e que está sendo liderado pela CropLife Brasil, e a gente trouxe, então, uma cartilha com todos os passos, né, de boas práticas de manejo, além de todas as instruções sobre a praga, sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e aí nós temos aqui as boas práticas, os 10 passos. Eu vou, esse aqui está no domínio público, tem o site para acesso que o agricultor pode acessar. Mas para resumir aqui a apresentação, eu vou direto nas boas práticas, vamos dizer, mais do ponto de vista de ação do agricultor. Primeira coisa,
Controle do milho tiguera. É fundamental. Por quê? Porque o milho tiguera é uma ponte muito importante, uma ponte verde muito importante, tanto para ajudar a manter o ciclo da praga, quer dizer, a permanência da praga, a existência da praga, como também dos agentes causais, porque ela acaba infectando o milho tiguera. E lembrar que milho tiguera não recebe tratamento de nada. Então, ele é uma planta totalmente desprotegida, então ele fica à mercê realmente da praga. Então, o manejo do milho tiguera na entre-safra e na cultura do soja é de fundamental importância para a gente diminuir o potencial de população e potencial de infecção. O segundo passo é trabalhar o tratamento de sementes com ativos registrados para insetos sugadores e que tenham foco também na cigarrinha do milho. Não é qualquer produto, tem que estar registrado no Ministério da Agricultura com dose para a cigarrinha do milho. Bom, isso é de fundamental importância. Outra coisa, outro passo, é o monitoramento, principalmente nos estádios fenológicos que a gente já falou lá, de V1 até V8, fundamental. E eu falo V1 porque eu estou contando que a gente vai fazer o tratamento de sementes. Normalmente, os produtos de maior eficiência que têm sido observados são produtos do grupo dos neonicotinoides. Esses produtos têm uma circulação muito boa realmente na plântula e eles têm trazido um bom auxílio, um grande auxiliador no manejo dessa praga. Aí um quarto passo, pessoal, seria o controle químico. E aqui até eu acrescento a palavra químico e biológico, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas o controle químico também vai fazer parte. Então, eu faço o monitoramento, presença da praga, eu entro com controle químico. Bom, pensando em controle químico, primeira dica que eu quero dar a vocês, eu vou direto no ponto. Dificilmente a gente vai ter um bom controle imaginando que eu vou fazer só 3 aplicações. Infelizmente, existe o que? A migração do inseto. E, infelizmente, também, nem todo mundo faz o manejo de maneira adequada. E a pessoa que não faz o manejo de maneira adequada, ela acaba viabilizando a cigarrinha dela para o vizinho. E aí vai embora. Então, por isso, muitas vezes, o agricultor faz o tratamento, dali 3 dias, ele vai na lavoura e fala, mas parece que eu não fiz nada, está cheio do mesmo jeito. Mas por quê? Porque todo dia chega cigarrinha nova. E o produto, ele está lá, ele está ajudando, mas eu também tenho que lembrar o seguinte, a cada 3 dias, a folha de milho expande. Então, a cada 3 dias eu tenho uma nova folha expandida. Nessa nova folha expandida, eu já não tenho mais a mesma quantidade de produto. E dali mais 3 dias, eu também tenho mais uma folha expandida. E aí não tem nada. Então, é outro motivo que muitas vezes a gente tem a sensação que não está tendo controle. Mas não é. Por quê? Se todo mundo adotar a prática de controle, a gente vai diminuir muito esse efeito. Mas um que não faz, ele começa a ser doador de cigarrinha para os outros todos. E esse inseto, como eu já falei, ele vai realmente migrar. 100% da população, ela migra 10 quilômetros em linha reta. 50%, 20 quilômetros. E ainda tem um percentual que voa mais 10. Então, é óbvio que essa dispersão vai ser contínua. E isso aí é que acaba trazendo mais dificuldade no manejo dessa praga. Os produtos que a gente tem que utilizar, outra coisa que eu quero lembrar, eu falei para vocês de ninfa, e falei para vocês que ninfa, ela fica embaixo, protegida, embaixo da folha. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que dentro do meu manejo, pelo menos em 2 aplicações, ou 3, se eu fizer 4 em 2 ou 3, se eu fizer 5 em 3, eu tenho que envolver um produto com ação translaminar. A ação translaminar é aquele tipo de produto que também consegue entrar nos espaços intercelulares e consegue concentrar uma quantidade de produto na parte inferior da folha. Por quê? Para eu poder ajudar no manejo da ninfa, porque a partir do Instar 3, ela começa a buscar sugar a folha e ela vai encontrar
esse inseticida ali. Então, eu também passo a ter um manejo em cima de ninfa. Fora isso, dificilmente, produtos de contato não tem como pegar lá atrás, lá embaixo, só se ela subir para cima. Mas se você não mexer, ela não vai subir. Então, dificilmente eu vou pegar. E a própria ninfa, com 15 a 18 dias, ela reinfesta a área. Então, se eu não pensar na ninfa, eu também nunca vou conseguir ter um bom manejo. E para isso, um dos grupos químicos de melhor atuação em termos de translocação translaminar realmente é o grupo químico dos neonicotinoides. Existem alguns ingredientes ativos específicos do grupo dos organofosforados que também têm uma ação translaminar menos efetiva, mas tem, eu não posso deixar de falar isso, porque senão eu estaria sendo incoerente. Uma outra coisa importante é a própria questão da genética, a escolha de híbridos de maior tolerância, principalmente olhando aquele gráfico que eu chamo de modelagem, que é olhando o período de maior risco. Nos períodos de maior risco, eu tenho que realmente dar preferência para a utilização de híbridos de maior potencial de tolerância ao complexo de enfesamento. Até porque, por melhor controle que eu faça, dificilmente eu vou ultrapassar na média, os 85%. E aqui eu tenho mais um comentário de dica para fazer. Dentro do controle químico, eu sou um grande apoiador do uso de biológico. Nós temos a Bovéria baciana, esse ano também entrou mais um fungo novo, que é a Isaria fumosorease. Nós temos hoje que trabalhar conjunto também o biológico, porque o biológico, o que cai no chão, sobre palhada, sobre matéria morta, ele não recebendo ultravioleta, ele consegue também, no espaço de 7 a 8 dias, ele se prolifera, amadurece e começa a esporular o ambiente, e o vento pode carrear esse esporo de baixo para cima e também ajudar no controle de ninfa, além do adulto. Desculpa. Então, é de fundamental importância que, pelo menos em 2 aplicações, a gente trabalhe junto com o químico, o biológico. Nunca sozinho, em conjunto, porque eu tenho que ter a morte mais rápida da maioria dos insetos, e isso vai ser promovido pelo químico, e depois o biológico, ele vai ser um pouco mais lento o processo, mas ele vai me ajudar a pegar também insetos que eu não matei no químico. Além disso, eu posso ter a esporulação ocorrendo, e isso me ajudar no controle de ninfa, porque ela pode vir pelo vento de baixo para cima. Então, é fundamental também a utilização do biológico junto com o controle químico. E depois, por último, evitar o plantio tardio da cultura, para evitar aquela época do maior risco de ocorrência, e também fazer rotação de culturas e até de híbridos, até de materiais genéticos. Até isso seria realmente conveniente a gente fazer. Eu gostaria de terminar dizendo a vocês o seguinte, que a Bayer, em conjunto com a Uniagro, a gente traz para o mercado algumas soluções. Então, a gente tem produtos para ajudar no manejo dessa praga. Começa com o Cropstar, no tratamento de sementes, o imidacloprid presente no Cropstar, que é um neonicotinoide, é um produto de alta eficiência no manejo inicial da cigarrinha. Então, isso é de fundamental importância. E esse ano, pessoal, a gente correu com o registro do Curbix também para a cultura do milho. O Curbix é o Etprole, o Curbix é o nome comercial do Etprole, que é um fenilpirazol, é um produto de alta sorção em cima da superfície de contato, inclusive de palhada. Esse produto ele é excelente tanto para o manejo de percevejo, porque aqui eu até estou associando as 2 pragas, como também ele é especial para a chegada da primeira população de cigarrinha. Então a gente recomenda, hoje nós temos a oportunidade de trabalhar o Curbix também para a cultura do milho. A gente recomenda logo na primeira aplicação, porque o nosso foco, a
Aí é duplo, ele tanto é para o percevejo e barriga verde, que é outra praga, que também está tirando o sono de muito agricultor, e também a cigarrinha, ele atua nos dois insetos. É um produto de contato, mas ele tem uma altíssima eficiência, uma solubilidade baixa em água, portanto ele é difícil de ser carregado pela chuva, e é um produto de baixíssima volatilidade. Então isso faz com que ele tenha realmente uma presença forte dentro do sistema agrícola. E em parceria com o Curbix, o Connect. O Connect é essencial no manejo da cigarrinha. Ele é essencial porque Connect ele tem o neonicotinoide, que é o imidacloprid, e ele ainda tem o piretroide, que também dá o efeito de choque na praga onde ele chega. Então, nós temos aqui o neonicotinoide através do imidacloprid, trabalhando via sistêmica, via xilema, também trabalhando na translocação translaminar, me ajudando no controle de ninfa, e nós continuamos com a possibilidade de usar o Curbix. Lembrando que Connect, a gente trabalha no máximo 3 aplicações dentro do mesmo ciclo da cultura, e o Curbix, no máximo, 2 aplicações dentro do mesmo ciclo da cultura. A dose recomendada para o Curbix é de 750 ml por hectare e de Connect 1 litro por hectare. E eu não poderia deixar aqui de relembrar que dentro desses manejos também vamos colocar a mão em cima dos biológicos em conjunto, porque isso vai nos ajudar muito a melhorar significativamente a eficiência no manejo dessa praga. Então, eu acho que para não estourar mais o tempo, o meu contato fica aí na tela, para quem quiser me contactar, meu telefone é o WhatsApp, eu tenho aí o meu e-mail e o meu Instagram, eu acho que já foi divulgado também, mas enfim, é @Garolo Paulo Roberto. Eu fico à disposição e estou à disposição para perguntas, eu fico à vontade. Muito bem, tivemos aqui uma verdadeira aula de manejo de pragas, principalmente focado aqui na cigarrinha, o Paulo Garolo trazendo informações realmente de grande importância dentro desse nosso fórum Foco no Manejo da Cigarrinha do Milho.